Vamos então resolver a ficha número 74, também sobre problemas. Esta ficha tem 3 perguntas e vamos começar aqui pela primeira pergunta, que diz o seguinte. Na quinta do tio Manel há coelhos e patos. Ao todo, os animais têm 52 patas. Há 8 coelhos na quinta. Quantos são os patos? Pousa o vídeo para resolveres a questão e depois eu vou mostrar-te a solução. Vamos então ver e vamos ler o enunciado por partes. Na quinta do tio Manel há coelhos e patos. Isto é, há um determinado número de coelhos, que nós não sabemos neste momento quantos são, e um determinado número de patos, que também nós não sabemos quantos são. Depois o enunciado diz-nos o seguinte: ao todo, os animais têm 52 patas. Vamos então designar o número de coelhos por letra C e o número de patos pela letra P. Como cada coelho tem 4 patas, então o número de patas dos coelhos será C vezes 4. E como cada pato tem 2 patas, o número total de patas dos patos é P vezes 2. Então, C vezes 4 mais P vezes 2 é igual a 52 patas. Correto? No entanto, o enunciado diz-nos a seguir o seguinte: há 8 coelhos na quinta. Se há 8 coelhos na quinta, significa que já sabemos uma determinada quantidade de animais. Neste caso, os 8 coelhos. Não sabemos é quantos patos é que existem. Então, vamos a esta expressão aqui e substituímos o C, que é o número de coelhos, por 8. Temos então 8 vezes 4 mais P, que é o número de patos, vezes 2 patas, é igual a 52 patas, que é o dado do enunciado. Então, 8 vezes 4 são 32 patas, mais P vezes o número de patas é igual a 52. Temos então aqui uma igualdade entre o número de patas. De um lado, o total de patas, que são 52, dadas pelo enunciado, e no lado esquerdo, ou seja, no primeiro membro, a soma de duas quantidades de patas. O número de patas dos coelhos, que é 8 vezes 4, ou 4 vezes 8, é a mesma coisa, 32, mais o número de patas dos patos, que nós não sabemos quantos são, porque não sabemos o número de patos. Será P vezes 2 ou 2 vezes P, é a mesma coisa, não é? Como do lado esquerdo e do lado direito temos o número de patas, podemos retirar a designação patas para não complicar. E então ficamos com a igualdade, que é 32 mais P vezes 2 é igual a 52. Vamos então resolver este problema por 2 métodos. O primeiro método será resolver a igualdade. P vezes 2 o que é? É o número de patas dos patos. Vamos designar este número aqui, esta multiplicação, pelo número de patas dos patos. NP índice patos, correto? Então, substituindo lá em cima, fica então 32 mais o número de patas dos patos é igual a 52. Então, queremos calcular este valor. Isto é, o número de patas dos patos. Então, podemos pensar do seguinte modo: qual é o número que adicionado a 32, qual é o número, que é o NP de patos, o número de patas dos patos, que adicionado a 32 vai dar 52. Já estamos a ver que é 20, não é assim? 32 mais 20 vai dar 52. Ou de outra maneira, o número de patas dos patos é igual a 52, que é o todo, menos a outra parte. 52 menos 32 é igual a 20. Não te esqueças que aqui temos a soma de duas partes é igual ao todo. Se nós conhecemos uma parte e conhecemos o todo, a outra parte será a diferença entre o todo e a parte que conhecemos. Isto é, 52 menos 32 dá 20, ou seja, o número de patas dos patos é igual a 20. Se o número de patas dos patos é igual a 20, então quantos patos é que nós vamos ter? Se o número de patas, ou seja, o número total de patas dos patos é 20, quantos patos é que nós temos? Sabemos que cada pato tem 2 patas, não é assim? Dividindo 20 por 2, vamos obter 10. Isto é, 10 patos têm 20 patas. Então, quantos patos é que existem na quinta? Existem 10. Correto? Portanto, o número de patos é igual a 10. Vamos então resolver este problema de outra maneira, recorrendo ao método do equilíbrio da balança. Temos então aqui uma igualdade. 32 mais P vezes 2 é igual a 52. Significa que o prato esquerdo da balança é 32 mais P vezes 2, que é o que está à esquerda do sinal de igual, e o prato direito é o que está à direita do sinal de igual, é igual a 52. Portanto, o sinal de igual é exatamente o equilíbrio da balança. Isto é, o prato esquerdo
tem o mesmo peso do lado direito. Isto é, o número que existe aqui à esquerda tem que ser exatamente igual ao número que existe do lado direito. Certo? Significa que 32 mais P vezes 2 vai ser igual a 52. É exatamente a igualdade que nós temos aqui em cima. Vamos então resolver a igualdade. Para resolvermos a igualdade, o que é que nós temos que fazer? Temos que calcular o valor de P, isto é, o número de patos. Nós não sabemos. Para que possamos calcular o valor de P, significa que o valor de P tem que ficar sozinho aqui no prato da balança. Para parecer P é igual a qualquer coisa qualquer coisa é o que está no prato direito da balança. Então, para retirarmos este 32 daqui, temos que subtrair 32 este prato esquerdo da balança. Se fizermos 32 menos 32, 32 corta com 32 e ficará 0. Ficará apenas no prato P vezes 2. É o que nós vamos fazer. 32 menos 32, vamos subtrair estes 32 que estão aqui. O que é que significa? Significa que a balança vai ficar em desequilíbrio. E vai ficar em desequilíbrio porquê? Porque este prato ficou mais leve. Isto é, saíram daqui 32 unidades e no prato direito continua a estar 52 unidades. Portanto, vai ficar mais pesado, vai ter mais unidades aqui, este aqui sobe e aquele desce. Correto? Portanto, significa o quê que nós temos aqui? Temos P vezes 2, porque 32 corta com 32, e do outro lado direito temos 52 unidades. Significa que a balança está em desequilíbrio. Então, o que é que nós temos que fazer para que a balança fique em equilíbrio? É retirar também 32 ao prato direito. Se retirarmos 32 ao prato direito, ela volta a estar em equilíbrio. Então, é o que nós vamos fazer. Retirando então 32 ao prato direito, vamos ficar com a balança em equilíbrio, isto é, vai ficar P vezes 2 é igual a 20. Contudo, depois de fazermos esta operação, continuamos a não ter o P sozinho no prato da balança, porque ainda temos P vezes 2. Então temos que tirar este vezes 2. Isto é, para que fique aqui apenas P, o que é que nós temos que fazer? Temos que fazer a operação inversa neste prato, isto é, se dividirmos P vezes 2 por 2, este 2 vai simplificar com o 2, vai ficar só o P. É o que nós vamos fazer aqui. Dividindo então, a balança vai ficar em desequilíbrio. Porquê? Porque no prato esquerdo passou a ter metade do que tinha lá antes. P sobre 2 dividido por 2 vai ficar apenas P. Tínhamos o dobro de P e vamos ficar com P. Portanto, significa que o prato do lado direito está mais pesado e, portanto, baixo e aquele sobe fica em desequilíbrio. Para que a balança fique de novo em equilíbrio, o que é que nós temos que fazer? Temos que dividir também o segundo prato da balança por 2. Isto é, temos que fazer a mesma operação que fizemos no prato do lado esquerdo. Então, se dividirmos 20 por 2, no prato direito vai ficar então 10. E então temos esta igualdade. P é igual a 10, que é exatamente o valor a que nós chegamos na primeira estratégia. Está no primeiro método. Correto? Portanto, resumindo, o que é que nós temos? Na quinta do tio Manel há coelhos e patos. Ao todo, os animais têm 52 patas. Há 8 coelhos na quinta. Quantos são os patos? No primeiro método, nós já vimos, temos esta igualdade. O número de patas dos coelhos, que é 4 vezes 8, 8 vezes 4, mais o número de patas dos patos é igual a 52. Substituindo este P vezes 2, que é o número de patas dos patos, e recorrendo ao conceito do todo e das partes, sabemos que uma parte é a diferença entre o todo e a outra parte que conhecemos. Então, o número de patas dos patos é igual a 52 menos 32 é igual a 20. Ora, se o número de patas é igual a 20, quantos patos é que existem? Se cada pato tem 2 patas, significa que existem 10 patos. Este é o primeiro método. No segundo método, vamos utilizar o equilíbrio da balança. Temos então a igualdade, 32 mais P vezes 2 é igual a 52. No prato esquerdo temos 32 mais P vezes 2. No prato direito da balança temos 52. Vamos então retirar o 32 do prato esquerdo. Subtraímos então 32. Para ficar 32 menos 32 fica 0. Mas quando subtraímos 32 no prato esquerdo, para que a balança continue a ficar em equilíbrio, temos que subtrair também 32 no prato direito. Fica então 52 menos 32 fica 20. Isto é, 32 menos 32 é 0. Fica então P vezes 2 é igual a 20. Do mesmo modo, para isolarmos aqui a letra P, isto é para ficar o P sozinho, temos que dividir por 2. Se dividirmos P vezes 2 por 2, fica 2 a dividir por 2 é 1. P vezes 1 é P. Então temos que dividir também o prato direito da balança por 2. 20 a dividir por 2 é 10. Fica então P igual a 10. Se verificares, o valor a que chegamos
para o número de patos é exatamente o mesmo. P igual a 10, P igual a 10. Podemos dizer então que na quinta do tio Manel há 10 patos. P igual a 10. Vamos ao segundo problema. O Pedro tem 5 peixinhos azuis e 6 verdes. O João tem 2 peixinhos amarelos e 8 azuis. O José tem 5 peixinhos verdes e 4 amarelos. A Mariana tem 8 peixinhos amarelos, 7 verdes e 4 azuis. Organiza os dados numa tabela e calcula o total de peixes de cada amigo e o total de peixes de cada cor. Portanto, se reparares aqui, existem aqui dois tipos de dados, não é? Um é as pessoas, os amigos, que é o Pedro, o João, o José e a Mariana. E o outro conjunto de dados é as cores dos peixes. Tens peixes azuis, peixes verdes, peixes amarelos, aqui também peixes azuis, peixes verdes, peixes amarelos, peixes verdes e peixes azuis. Então, como é que nós podemos organizar estes dados? Se pensares bem, podemos organizar estes dados numa tabela de duas entradas, em que a coluna pode ser, por exemplo, os amigos e as linhas pode ser a cor do peixe. Pouso o ouvido para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Neste caso, vamos utilizar uma tabela de duas entradas, ou seja, a primeira entrada são as colunas onde vão estar os amigos, a segunda entrada vão ser as linhas onde vão estar a cor dos peixes. Vamos então organizar e vamos lendo o enunciado. O Pedro tem 5 peixinhos azuis e 6 verdes. Portanto, a primeira coluna vai ser o Pedro, na primeira linha vai ser os peixes azuis. Tem 5 peixinhos azuis. Mas também o Pedro tem 6 peixes verdes. Já temos uma linha para os peixes azuis, uma segunda linha para os peixes verdes e a primeira coluna para o amigo Pedro. Vamos ver agora o João. O João tem o quê? Tem 2 peixinhos amarelos. Não existe aqui peixinhos amarelos, pomos por baixo. Tem 2 peixinhos amarelos e 8 azuis. Já temos aqui a linha dos peixes azuis e 8 azuis. Portanto, o João tem 2 peixes amarelos e 8 azuis. O José tem 5 peixinhos verdes. O José tem 5 peixinhos verdes. Cá está o 5 na linha dos peixes verdes. E 4 amarelos, isto é, 4 na linha dos peixes amarelos. Finalmente, a Mariana tem 8 peixinhos amarelos. Vai estar na linha dos peixes amarelos, vai ter 8. 7 verdes, na linha dos peixes verdes tem 7. E 4 azuis. Na linha dos peixes azuis tem 4. Portanto, temos os nossos dados organizados numa tabela que chamamos de duas entradas. Duas entradas porquê? Porque temos colunas onde vão estar os amigos e temos linhas onde vão estar as cores dos peixes. Peixe azul, peixe verde e peixe amarelo. Temos então os nossos dados organizados. Vamos então pensar, observando esta tabela, para responder às perguntas do nosso problema. Com este tipo de tabela, nós podemos calcular aqui determinadas somas. Se somarmos na vertical, aqui segunda coluna, o que é que nós vamos obter? Vamos obter o número de peixes do Pedro, certo ou não? Do mesmo modo, aqui se somarmos aqui os valores 8 mais 2, vamos ter o número de peixes do João. Aqui do mesmo modo, 5 mais 4, vamos ter o total de peixes do José. E somando os peixes desta coluna, 4 mais 7 mais 8, vamos ter o número de peixes da Mariana. Então podemos dizer que aqui em baixo, a quantidade de peixes por amigo é a soma das respectivas colunas. Aqui será 5 mais 6, será 11 peixes. Neste caso, o Pedro tem 11 peixes. O João já vai ter 10 peixes, que é 8 mais 2. O José vai ter 9 peixes, que é 5 mais 4. E a Mariana vai ter 19 peixes, que é 4 mais 7 dá 11. 11 mais 8 dá 19. Portanto, já temos o total de peixes por amigo. O Pedro tem 11, o João tem 10, o José tem 9 e a Mariana tem 19. Mas se somarmos agora as linhas na horizontal, vamos ter o total de peixes por cada cor. Temos a quantidade de peixes por cor. Se somarmos esta primeira linha, o que é que nós vamos obter? 5 mais 8 mais 4 são 17. 5 e 8 são 13 e 4, 17. Isto é, os 4 amigos têm no total 17 peixes azuis. Mas tu dizes, mas o José não tem. Nós também aqui não estamos a dizer que o José tem ou não tem peixes azuis. O que nós estamos a dizer é que o total de peixes azuis dos 4 amigos é 17. Do mesmo modo, o total de peixes verdes é 6 mais 5, 11 e 7, 18. São 18. Isto é, os 4 amigos têm um total de 18 peixes verdes. E também têm um total de 14 peixes amarelos. Na tabela de duas entradas, isto é, a tabela de colunas por linhas, podemos obter mais um total. Qual é?
para além do total de peixes por amigo e o total de peixes por cor, podemos obter o total de peixes dos 4 amigos. Isto é, não queremos os peixes por cor, mas queremos o total de peixes. Então basta somar 11 mais 10 mais 9 mais 19, e neste caso serão 49, mas é a mesma coisa que somares 17 mais 18 mais 14. Se tu somares 11 mais 10 mais 9 mais 19, vais obter 49. Faz o algoritmo à parte, devagarinho, e vais confirmar isso. Se somares 17 mais 18 mais 24, vais obter também 49. Isto é, os 4 amigos têm um total de 49 peixes. Portanto, o total da quantidade de peixes por amigo é igual a 49. E o total da quantidade de peixes por cor é também 49. Resumindo, se organizarmos os dados numa tabela de 2 entradas, isto é, uma tabela de colunas por linhas, permite-nos concluir que o total de peixes por amigo, o total de peixes por cor e o total de peixes é de acordo com estes valores. Portanto, o Pedro tem 11 peixes, o João tem 10, o José tem 9, a Mariana tem 19. Os 4 amigos têm 17 peixes azuis, os 4 amigos têm 18 peixes verdes e os 4 amigos têm 14 peixes amarelos. O total de peixes dos 4 amigos é 49. Isto é, o total de peixes dos 4 amigos são 49. Ou o total de peixes das diferentes cores é também 49. Vamos finalmente ao terceiro problema, que diz o seguinte: o cavalo selvagem é mais baixo que a égua altiva e mais alto que o cavalo trovão. Por sua vez, a égua formosa é mais alta do que a égua mimosa, mas mais baixa que o cavalo trovão. Qual é o mais alto de todos e qual é o mais baixo de todos? Este problema parece muito complicado, mas se tu associares ao raciocínio uma determinada figura e se fores lendo o enunciado frase a frase, vais determinar facilmente qual é o cavalo mais alto e qual é o cavalo mais baixo. Pousa o vídeo para resolveres a questão e depois eu vou mostrar-te a estratégia para resolver este problema. Vamos então ver. O enunciado começa-nos por dizer que o cavalo selvagem é mais baixo que a égua altiva. Portanto, o cavalo selvagem é um cavalo deste tipo e a égua altiva é um cavalo também deste tipo. Significa que o cavalo selvagem é mais baixo, esta altura que vai do chão até aqui é mais baixa do que esta altura que vai aqui do chão até a parte de cima da cabeça. Portanto, está de acordo com o enunciado. O cavalo selvagem é mais baixo que a égua altiva. E o enunciado continua a dizer, e mais alto do que o cavalo trovão. O cavalo trovão significa que o cavalo selvagem é mais baixo que a égua altiva, mas é mais alto que o cavalo trovão. Efetivamente é. A cabeça dele está mais alta do que este, que o cavalo trovão. Portanto, isto completa a primeira frase. Por sua vez, a égua formosa, que é outro tipo de cavalo, é mais alto que a égua mimosa. Cá está. A égua formosa é mais alta do que a égua mimosa. Esta linha está acima desta. Mas o quê? Mas a égua formosa é mais baixa do que o cavalo trovão. Efetivamente é mais baixo. Este cavalo, a égua formosa, é mais baixo que o cavalo trovão. Então tens aqui a relação de alturas entre os cavalos. A égua mimosa é a mais baixa de todas e a égua altiva é a mais alta de todas. Qual é o mais alto de todos? Já verificamos que de todos os cavalos o mais alto é a égua altiva. É esta aqui. Isto é, a linha que define a sua altura é a que está mais acima. E qual é a mais baixo de todos os cavalos? De todos os cavalos o mais baixo é a égua mimosa. É exatamente esta aqui, que é a linha que está mais abaixo. Não é assim? Esta linha define a altura da égua mimosa. Esta linha aqui acima define a altura da égua formosa. Esta linha azul já define a altura do cavalo trovão. Esta linha vermelha define a altura do cavalo selvagem e, finalmente, esta última linha azul define a altura da égua altiva. Portanto, o mais alto de todos é a égua altiva e o mais baixo de todos é a égua mimosa. Visto então aqui que é uma das estratégias para resolver problemas deste género, é associarmos figuras e construirmos o nosso desenho à medida que vamos lendo o enunciado. Portanto, esta é uma estratégia que convém praticar. Resumindo, o cavalo selvagem é mais baixo que a égua altiva, efetivamente é mais baixo, mas é mais alto que o cavalo trovão. Portanto, este cavalo é mais baixo que aquele, mas é mais alto que este. Por outro lado, a relação entre alturas da égua formosa e a égua mimosa diz o seguinte, diz que a égua formosa
é mais alta que a égua mimosa, mas é mais baixa que o cavalo trovão. Portanto, está feita a relação com o cavalo da esquerda e o cavalo da direita. Significa então que da esquerda para a direita as alturas vão aumentando. O mais baixo de todos é a égua mimosa e o mais alto de todos é a égua altiva. Sendo assim, de todos os cavalos o mais alto é a égua altiva, que é o que está mais à direita, e o mais baixo de todos é a égua mimosa, que é o que está mais à esquerda.